Vamos com informações do Cruzeiro. E já começo emendando essa, ô Pance. Rubem Júnior falou aí. O Romero tá lá no banco dos réus. Cruzeiro com certeza preparando uma defesa para isso e acho que quase que inimaginável pensar o time numa decisão de campeonato mineiro sem o Romero, né? Boa noite, Pance. Boa noite, Léo. Um abraço também pro Pance e todo mundo que acompanha aqui a turma do bate-bola, as informações do Cruzeiro em nome de Betfair. Com o Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. É inimaginável, porque hoje tá na cara que o Lucas Romero é uma liderança dentro de campo, é um homem de confiança do Larcamón. Falava aqui essa semana que me chamou muito a atenção no último jogo e o detalhe, ele vira informação dele conversando muito com o Larcamón e levando as instruções para dentro do campo, o Lucas Romero. E certamente essa defesa do Cruzeiro está sendo pautada aí pelo bom comportamento do Lucas Romero em outras ocasiões. Foi uma situação aí que aconteceu no jogo. Enfim, a linha de defesa vai ser mais na hora, né? Mas o Cruzeiro deve estar preparando isso. Agora, caso tenha aí um peso, né, um rigor, o Cruzeiro vai tentar um efeito suspensivo, né? Vai ter que ser, porque é uma situação de uma perda de um atleta muito importante e esse julgamento já foi alterado a data, né? Ele seria há cerca de 2 semanas. Aí teve essa mudança e o Cruzeiro vai trabalhar para não perder o Romero. Edu, caso o Cruzeiro perca o Romero, não vou nem te perguntar se vai ser muito sentido, porque é um dos líderes do time, mas quem que é o substituto do Romero hoje no Cruzeiro, Edu? Ô, Léo, tem algumas opções, né? O Machado é uma das opções, trazer o Lucas Silva para jogar como primeiro volante é outra opção. E o Cifuentes pode ser uma opção. Eu disse pode ser porque eu, particularmente, não conheço, não vi o Cifuentes atuando como esse primeiro volante, né? O cara que vai jogar à frente da primeira linha defensiva, uma possível subida do Vidalba, que deve ser o substituto do Marlon, ele vai ficar ali entre os 2 zagueiros, fazendo uma saída de 3 jogadores. Então, em relação ao Cifuentes fazendo essa função, seria novidade para mim. Mas Machado e Lucas Silva, não. Machado já fez em algumas oportunidades, imagino que tenha confiança sim do Larcamón, e o Lucas Silva também. Agora, a minha preocupação é o Lucas Silva jogar como um primeiro volante para defender como um primeiro volante, porque com a bola ele é ótimo. Com a bola ele é ótimo, é inquestionável. O problema é sem a bola, o Lucas Silva tem deixado a desejar. Existem as opções, caso aconteça uma suspensão do Romero, o Larcamón tem aí esses nomes, mas sinceramente, Léo, eu tô com o Pansieri. Eu acho que mesmo que venha uma punição, e não é descartável, né? Porque foi uma agressão, ainda que ele não seja reincidente, ele tem um bom comportamento, um bom histórico, mas caso venha, tenha o efeito suspensivo, né? Se o Cruzeiro avançar, por exemplo, para uma final, você entra com esse efeito suspensivo, joga uma partida importantíssima e depois cumpre lá na frente. E aí não seria uma prática nova para ninguém, né? E nem ilegal. E nem ilegal. Muito bem colocado, porque se o Cruzeiro se beneficiar disso, todos os clubes no Brasil já usaram em algum momento esse efeito suspensivo. Vamos ver. O certo é que o Romero não pode repetir o que ele fez, porque foi um ato impensado. A importância que ele tem para o time do Cruzeiro é muito grande mesmo. Felizmente, ele chegou do tamanho que a torcida queria. Ele chegou, entrou no time, titular absoluto, um líder dentro do campo, uma voz do Larcamón lá dentro, mas não pode dar cotovelada no meio do campo lá, à toa, sendo expulso dessa maneira, porque se o Cruzeiro perder o Romero para as finais, faz muita falta, mas muita falta mesmo. O advogado do Cruzeiro, não sei quem vai ser o advogado, eu acho que ele vai por esse caminho, Léo. Quantos anos tem o Romero, o Pansieri? 29, né? Não tem histórico disso na carreira. Acho que o advogado vai por esse caminho. Gente, ele tem 29 anos, tem 15 anos de carreira, 10, 12 como profissional, e a primeira vez foi uma atitude ali impensada, que nunca havia acontecido, que não vai se repetir. Acho que é mais ou menos por esse caminho. Penso. Garoto. Fala mais do Cruzeiro, inclusive pro Elias Rodrigo da Costa, do bairro Savassi, Ribeirão das Neves, está com a gente aqui no estúdio. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Então fala mais do Cruzeiro pro Elias e para toda a Nação Azul, Pance. Também pro grande passarinho lá da federação, não perde uma turma do bate-bola. Ô, Léo, deixa eu falar sobre um assunto importante, que é essa preparação do Cruzeiro para esse confronto. E hoje o Dineno mais uma vez em campo. Isso deixa o torcedor mais tranquilo, porque o Dineno, que foi baixa, pelo menos no início da partida última contra o Tombense,
começou no banco e entrou ali aos 22 minutos do segundo tempo, ele pode começar o jogo de sábado às 4h30, né? Pelo menos essa é a tendência pelo que vem fazendo ao longo da semana. E o técnico Nicolás Larcamón, ele tem também outras mudanças forçadas no time, né? Sem o Marlon expulso, é hora de colocar o Vidalba, tem ali na defesa uma possibilidade da entrada do Neres, já que ele perdeu o Zé Ivaldo, então são algumas alterações, e se ele perdesse o Dineno, seria mais uma alteração, e sabemos, né, que os treinadores não gostam de mexer tanto assim num time, né, principalmente para um jogo tão importante como esse, Léo. Sem dúvida alguma. O Dineno chegou e acho que em poucos jogos, né, Edu? A gente já pode dizer que ele é um cara fundamental hoje para o Larcamón no comando de ataque. Léo, o Dineno chega com a proposta de ser o centroavante do time. E quando a bola chega nele, ele tem demonstrado que é esse cara, né? Não precisa de muitos toques na bola para fazer gol. Não é artilheiro do campeonato, mas está ali brigando pela artilharia. Ficou fora de um jogo importante. E aí, quando fica fora, é que a gente sente falta mesmo. E aí o torcedor sentiu a falta do Dineno, que ainda não havia ficado de fora de um jogo. Então, aos poucos, ele vai se tornando um cara fundamental nesse Cruzeiro do Larcamón e faz o que se espera dele. Gol. O Cruzeiro, no ano passado, sofreu absurdamente pela falta de um centroavante. Até tinha, né? Até tinha, que, mas... aliás, está jogando bem. Mas foi só sair daqui. Mas, impressionante. O futebol o único lugar que o Gilberto não jogou bola foi no Cruzeiro. Isso, futebol é impressionante. Ele fez gol aonde ele passou. Aqui não aconteceu. E também o Cruzeiro, para mim, foi certíssimo em liberar o Gilberto. Não tinha o que fazer, porque aqui ele não jogava, aqui ele não aconteceu. Mas o time criava. O Cruzeiro teve até grandes momentos no ano passado. O Cruzeiro teve um trabalho muito bom do Pepa. Eu não acho que o Pepa tenha culpa em números do Cruzeiro. O Pepa não perdia aquele caminhão de gol que o Gilberto perdia, que o Wesley perdia. O time era bem treinado. Depois, na reta final, inclusive, o Paulo Autuori / o Seabra, né? Um bom trabalho feito. O próprio Zé Ricardo, que não era o treinador dos sonhos do Cruzeiro e não conseguiu livrar o Cruzeiro ali, tanto que o Paulo Autuori teve que chegar. Mas o Zé Ricardo teve seus momentos ali. Agora, quando tem um centroavante, gente, aquele cruzamento que passava na área, ou que o Wesley mandava para a lua, ou que o Gilberto perdia, o Dineno guarda. Então, ter um fazedor de gols é muito importante. E ele puxa a fila, né, Panzi? Porque quando a torcida vai falar de qualquer jogador, sempre começa do centroavante. Todo mundo gosta de um centroavante bom. É o artilheiro do Cruzeiro, né? 4 gols. Ele não veio para fazer gol? Ah, mas é mineiro. Mineiro. Aí você vai fazer... Ele tá jogando o quê? Mineiro. Então ele tem que fazer gol no Mineiro. Se você pegar uma comparação, eu não tô dizendo que... Até porque não dá para comparar tecnicamente. Mas o Paulinho, do Atlético, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez o seu primeiro gol agora, no Campeonato Mineiro. E o Paulinho tem jogado todas as partidas. Então, o Dineno enfrentou os mesmos adversários, praticamente, né? Porque estavam em grupos diferentes, mas o mesmo campeonato. É que um é centroavante, o outro não. E assim, antes que recortem que o Léo tá falando do Dineno, não dá para comparar com o Paulinho, que é artilheiro do campeonato. Mas tô dizendo que a importância dos gols que ele faz pro Cruzeiro já deixa ele hoje com um papel fundamental pro time. E outra, eu acho que a gente vai ver mais do Dineno, tá? Eu acho que ele ainda tem mais a entregar quando a coisa ali na frente ficar redondinha, quando acertar quem vai ser esse cara pelo lado direito ali, eu acho que a gente vai ver mais do Dineno. Ele tem feito os gols, é um cara que precisa de poucos toques na bola para finalizar, isso é importante. Precisa ser um pouco mais participativo, né? Aparecer mais pro jogo, Concordo. Ser um atacante que participa mais do jogo sem a bola também. Ele tem feito isso, mas é nosso papel exigir um pouco mais, né? Sempre, a gente é meio chato. Mas eu acho que isso vai acontecer aos poucos, Léo. Ele precisa de se adaptar ainda ao futebol brasileiro, acabou de chegar. Muita gente no Cruzeiro ainda precisa dessa palavrinha adaptação, porque são muitos que vêm de fora e tem que dar tempo ao tempo. E que bom que ele está tirando bom proveito do campeonato estadual para já cair no gosto do torcedor. Você falou que a gente é chato para achar uma coisa, né? Eu estava assistindo Manchester City e Liverpool e fiquei de olho no Haaland o jogo inteiro. A produção do Haaland é mínima. Acho que o Haaland deu 10 toques na bola no jogo inteiro. E fiquei assim, esse cara pra brigar pra ser melhor do mundo, ele tem que participar mais do jogo, Aí você joga uma geladeira lá na área e faz o gol. Então, se o Dineno continuar fazendo gol, tá tudo certo, Panzi.
Não fala de geladeira, não, que dá um frio na barriga. Eu sei, nós usamos esse exemplo ano passado. Você me conheceu. Vamos falar, porque essa frase... Não troca. Essa frase é do Beckler, né? O Beckler falava do Lewandowski, se jogasse uma máquina de lavar, ele fazia melhor, põe aí uma máquina de lavar, porque quando eu lembro da geladeira, ele falava com o Gilberto, disputava até com a geladeira e me deu um frio na espinha. Vamos lá, deixa eu terminar aqui, Léo. Mais de 30 mil confirmados, então, para sábado, para essa partida contra o Tombense. E aí uma informação bem legal. Cifuentes convocado para amistosos do Equador contra Guatemala e Itália. Jogos nos dias 21 de março e dia 24 também. Se o Cruzeiro aí estiver na fase final, né, não vai atrapalhar, tem essa data FIFA, tem essa janela, mas o Cifuentes aí sendo convocado para esse amistoso internacional que vai ser disputado nos Estados Unidos, está com cartaz. E ele veio para o Cruzeiro, Léo, porque ele sabia que aqui teria chance, teria oportunidade, e falou isso, inclusive, para os representantes, quando chegou a proposta do Cruzeiro, que era um desejo dele, porque ele achava que aqui ele poderia, inclusive, ter mais oportunidades. Falei em nome de Betfair, com o Cruzeiro e Betfair o jogo é outro, 18 milhões de apostadores no mundo, bônus de R$300, jogue com responsabilidade, daqui a pouco vou ali já fazer aquele jogo ali na possibilidade da Betfair para ver se eu ganho uma grana boa com o Cruzeiro, viu, Léo Figueiredo? Boa, Panci!